Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. O que significa o fato de Deus ter nos criado à sua imagem? Em que sentido somos feitos à sua imagem? Então, vamos dividir esta abordagem em duas etapas. São muitas as coisas sobre as quais diversos autores já se debruçaram para tentar explicar esta imagem e semelhança de Deus nos seres humanos. O que distingue os seres humanos como criaturas feitas por Deus das demais criaturas? Racionalidade, moralidade, senso de responsabilidade, a própria postura ereta, a expressividade do rosto. O que, no entanto, é possível constatar a partir destes primeiros relatos do livro bíblico de Gênesis. De imediato, nós observamos que estes seres humanos criados, eles são capazes de distinguir a voz de Deus. Deus dá a eles diferentes ordens e instruções. Há ali palavras de juízo e também de promessa. A primeira constatação, portanto, que nós podemos fazer de tudo isso é que o ser humano ele foi criado com a capacidade de compreender quando Deus, o próprio Deus, fala com ele. A esta constatação segue-se imediatamente uma segunda. Alguém que é capaz de escutar, de ouvir, é também chamado a prestar contas a respeito destas coisas que ele ouve. Ou seja, o ser humano ele é capaz de responder a Deus. Ao receber ordens, promessas, responsabilidades, todos os seres humanos, em todos os tempos e em todas as culturas, são conhecidas por Deus e são, portanto, responsáveis perante Ele. Outro aspecto ainda sobre esta imagem e semelhança de Deus implica em que nós fomos criados diferente daquela maneira como foram criados os animais. Não é dito na Bíblia que alguma outra espécie tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Esta é uma prerrogativa, uma exclusividade dos seres humanos. Ora, se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso implica uma base comum que confere a cada ser humano uma dignidade, uma santidade única. Cada ser humano tem o seu valor. Cada ser humano merece respeito e dignidade, independente de gênero, etnia, religião, condição social, política e econômica. Vamos pensar nisso? Sempre quando você olha uma outra pessoa, não é um rótulo que vemos primeiro. Está ali a imagem de Deus. Haveria, portanto, muito o que dizer a respeito do que seria a imagem de Deus. Concluímos, por enquanto, lembrando este ser humano como alguém criado, de forma única, especial, a imagem de Deus. O ser humano, portanto, é a imagem de Deus colocada de forma visível em meio à sua boa criação. O que mais, no relato da criação, diferencia o ser humano das outras criaturas feitas pelo Senhor? Eu vou ler aqui um texto bíblico que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 a 21, e aqui nós já temos uma resposta a essa pergunta.
O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Primeiro ponto, o mesmo espírito. O que é espírito? É o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas das criaturas. É o princípio vital que dá vida ao corpo, faz o sistema, todos os órgãos funcionarem e tudo mais. Então, o texto é claro. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó todos tornarão. Então, o que o texto mostra? Que seres humanos e animais têm corpos diferentes, óbvio, né? Apenas a origem, sim, do pó da terra é a mesma, são corpos diferentes. O espírito, que é o princípio vital de Deus, é o mesmo. E ambos são almas viventes, porque o termo alma na Bíblia se refere a seres vivos. Lógico que a grande diferença é que o ser humano, ao contrário dos animais, é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano tem a capacidade de raciocínio lógico, de desenvolver tecnologia, ok? Então tem essa diferença, é óbvia, mas na estrutura da vida é a mesma, o mesmo fôlego de vida, o mesmo princípio vital que veio do mesmo Deus. Embora tenhamos que falar de Deus na terminologia humana, não devemos nos esquecer de que Ele é um ser espiritual, possuindo características divinas. Tudo o que podemos dizer é que em nossa natureza física, mental e espiritual, refletimos de alguma forma o Criador, por mais que muitas coisas sobre Ele ainda estejam, ao menos para nós, envoltas em mistério. No entanto, a Bíblia enfatiza os aspectos espirituais e intelectuais da nossa mente. Podemos desenvolver esses aspectos. A singularidade da nossa mente é o que torna possível o relacionamento com Deus, algo que o restante das criaturas terrestres parecem incapazes de fazer. Observe também um relato singular de como Deus criou a mulher. Tanto o homem quanto a mulher compartilham o incrível privilégio de ter sido feito à imagem de Deus. Em sua criação, não há indício de inferioridade. Deus criou os dois igual desde o início e os colocou junto em um relacionamento especial com Ele. Ambos tiveram a mesma oportunidade de desenvolver seu caráter dado por Deus de maneira que o glorificasse. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele em amor e companheirismo. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Até a próxima.